Apareceu aí para vocês o sinal da transmissão, né? Apareceu. Então, estou lá. Vou tentar entrar com... Bem, eu estou transmitindo aquela página da conversagem. Está aparecendo para vocês? Não, né? Não. Bem, então não vai... Deu um pau. Deu um pau que eu não sei como é que vai resolver. Então, eu vou falar para vocês... vou parar com o share e vou colocar só o PowerPoint para mim aqui e vou falar para vocês vendo eu o PowerPoint, tá bem? Sim, sem problema. Bem, vamos lá. Desculpe. Então, eu estava dizendo para vocês que eu montei uma página, uma playlist no YouTube, onde estão todas as aulas do curso. Eu vou colocar agora esse endereço no chat do YouTube. Então, vocês podem encontrar todas as aulas nesse chat aqui, esse endereço. Esse endereço é uma playlist, está com todas as aulas, tá bem? Então, vamos lá. Seguindo. Então, eu estava dizendo que eu cometi um erro. Eu estou entrando como errata em relação à aula passada, porque eu cometi um lapso quando eu não falei da ideia de esquema conceitual. Eu estava falando do esquema conceitual referencial e operativo, como aquele conceito do Pichon, e eu falei de esquema, falei de referencial e falei de operativo, mas não falei de conceitual. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que eu não gosto muito da utilização que o Pichon fez de conceitual nessa ideia, porque conceitual pressupõe que seja um conjunto de elementos muito mais estruturados e, de certa forma, racionalizados. Enquanto que, quando nós estamos falando de esquema conceitual, nós estamos falando de uma ideia muito mais ampla, né? O Pichon, em outro texto, ele utiliza a palavra imagos, quando ele fala que na intensa troca senso-perceptiva da relação do sujeito com o mundo, há um conjunto de percepções que caminham desde percepções bastante primárias até percepções mais elaboradas, que vão sendo internalizadas e articuladas pelo sujeito com a função de construir uma representação interna da relação dele com o meio no qual ele está inserido. E é nesse sentido que ele utiliza a ideia de esquema conceitual. Ou seja, é uma forma através da qual o sujeito está se internalizando na relação com o mundo que o cerca, né? Deixa eu usar essa forma aqui para vocês me verem melhor, né? Então, dentro dessa relação do homem com o mundo, o processo de internalização ele é muito mais complexo. Ele vai pegando diversos pedaços, diversos aspectos da percepção que vão sendo articulados
e que, no final, constitui internamente uma representação da relação do sujeito com o mundo, quer dizer, das duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, no conceito de eco, essa ideia conceitual tem a ver com esse aspecto. Bem, essa é a correção que eu queria fazer em relação à aula passada. Vamos agora para o tema da aula de hoje, né? Na aula passada, eu falei que o conceito de eco implica em uma epistemologia, uma psicologia e uma antropologia e uma pedagogia. E me propus hoje a falar sobre a epistemologia, né? Epistemologia, a palavra vem do grego, né? Nós estamos falando de epistemologia, né? Que significa estudo do conhecimento. Ou seja, é a investigação de como é que nós construímos o conhecimento de nós mesmos e do mundo, né? A proposta contida no conceito de eco é uma visão científica materialista dialética. Tá? Desculpa, toda vez que começo a falar, eu começo a tossir. Para a gente falar disso, é importante a gente se referir às 3 leis fundamentais da dialética. Tá? Uma delas, a primeira lei da dialética, é a lei da interpenetração dos contrários. Ou seja, toda vez que eu tenho uma contradição dialética, uma contradição que não seja dilemática, cada termo inclui o seu oposto e vice-versa. Ah, sei lá, se eu estou que se estabelece uma dialética. Uma contradição dilemática, por exemplo, é a contradição entre idealismo e realismo, que, como eu já expliquei em diversas falas que eu fiz com vocês, é uma contradição irredutível. Então, a primeira lei da dialética, quer dizer, todo processo começa quando nós temos uma contradição, ou seja, quando aparece uma afirmação e seu contrário ao mesmo tempo, sendo que ambos os termos que se opõem incluem o seu contrário. Isso é dialética, isso é contradição dialética. A segunda lei da dialética é a que fala de acumulação quantitativa. Num processo dialético, as contradições elas têm que interagir entre elas, gerando um acúmulo quantitativo dessa contradição. É através do acúmulo quantitativo que nós podemos esperar uma alteração qualitativa. Um exemplo que eu uso para tentar simplificar é que quando você tem uma determinada quantidade de matéria e você introduz nessa quantidade de matéria uma quantidade acumulativa de energia, você vai provocando nessa quantidade de matéria uma alteração. É daí que você pode pensar, por exemplo, nas alterações dos estados da matéria, onde você pode passar do sólido, do líquido para o gasoso. Ou você pode ir ainda nos novos estados de matéria que hoje são admitidos, o plasma ou aquelas formas de acumulação de matéria em temperatura quase nula,
que gera, então, aqueles materiais de alta capacidade de transmissão de energia e daí por diante. Quer dizer, a acumulação quantitativa pode gerar mudança qualitativa. Isso é muito importante, por exemplo, no trabalho com grupos. Os grupos vão trabalhando, a contradição está presente, exige de nós muita paciência de aguentar esses processos, mas é do acúmulo dessas interações é que a gente pode esperar que possa haver uma alteração quantitativa do processo, né? E a terceira lei da dialética é a lei da negação da negação. Depois, no vídeo final, eu vou tentar editar, colocando os slides dentro dos seus momentos adequados para que vocês possam acompanhar isso. Mas, então, a terceira lei da dialética é a lei da negação da negação, né? Na negação da negação, nós temos o famoso processo da espiral dialética, onde nós temos uma síntese que é imediatamente negada por uma antítese. Síntese e antítese interagem entre elas e são superadas qualitativamente por uma... desculpe, recomeçando. Nós temos uma tese que é imediatamente contraditada por uma síntese, as duas interagem, e da negação entre elas vem um salto qualitativo que é a síntese. A síntese se propõe novamente uma nova tese. E, na medida que é uma nova tese, ela é imediatamente negada por uma nova antítese. E elas interagem, e entre elas geram uma nova síntese. E assim por diante. Então, o processo da espiral dialética, ele é absolutamente infinito, né? Ele não para nunca. E é por aí que, então, a espiral é a representação, por excelência, a representação gráfica, por excelência, do movimento dialético, e que fala dessa abertura infinita do conhecimento, do pensamento. Tá certo? Isso tudo nos leva a uma ideia fundamental que é o da objetividade. Lógico, formal, o conceito de objetividade como critério fundamental de verdade. Ou seja, nós vivenciamos e internalizamos nossa vivência no mundo. Ao internalizarmos, nós elaboramos um um esquema conceitual e referencial dessa visão, dessa vivência. A partir daí, nós formulamos nossas hipóteses a respeito da realidade na qual nós estamos e atuamos no mundo, de alguma forma, tentando mudá-lo. E aí nós passamos por uma observação dos resultados. Se ocorreu mudança, era verdade. Eu acentuo o verbo no passado. Certo? Se houve mudança, era verdade. E se não houve mudança, era falso.
E por que ela? Porque nós estamos diante de uma nova situação. Nós estamos diante de um novo desafio de aprendizagem e conhecimento. Né? Entenderam essa ideia? Para poder falar disso, por exemplo, do ponto de vista da cosmologia, a visão inicial que nós tínhamos, nós, seres humanos, do universo, era de um universo onde o centro era a Terra. Tudo girava em torno da Terra. Passaram os séculos e essa ideia foi questionada. E lá veio Galileu e todos os seus companheiros contestando que a Terra fosse o centro do universo e se formulou a ideia de que fosse o Sol o centro do universo. A partir daí se construiu a ideia do heliocentrismo, né? E se construiu a tradição entre geocentrismo e heliocentrismo. Passaram-se os séculos, e aí vem Einstein e propõe a teoria geral da relatividade. A partir da teoria geral da relatividade, ela afirma que tudo se move em relação a tudo e depende do ponto onde nós fixamos o observador. Do ponto de vista da teoria geral da relatividade, tanto o geocentrismo são verdadeiros como são falsos ao mesmo tempo. Eu posso ter um mundo que eu posso ter uma concepção que coloca a Terra como centro, eu posso ter uma concepção de que o centro está no Sol, mas eu posso construir também uma visão de que o centro seja o meu dedo. Né? Depende do ponto onde eu fixo o observador. Está claro? Então, a verdade, de fato, é mais ou menos como correr atrás do rabo do rato que acabou de passar pela porta. Tá? É uma busca infinita. O processo do conhecimento é infinito e toda verdade a qual nós possamos chegar do ponto de vista do conhecimento é uma verdade por enquanto. Ela é por enquanto porque ela vai ser questionada, ela vai ser revista, ela vai ser confrontada e ela vai ser dialetizada. E na medida em que ela for dialetizada, vão surgir novas formulações de conhecimento que vão superar as contradições anteriores, propondo novas contradições. Então, o conceito de Hércules traz essa visão de um processo de investigação que é em constante movimento, onde a mudança é central nessa concepção. Está claro? Isso é o que eu tinha preparado para falar com vocês hoje. Então, eu passo agora a escutar um pouco vocês para ver o que é que essas ideias vão dizer em vocês. E aí? Você está dizendo, Marco, que o Hércules explicar isso. Fala, Ana. Você está dizendo, então, que o Hércules não é nunca o mesmo, né? Ah, sim. Porque ele... Principalmente visto do ponto de vista individual de cada um de nós, né? É como aquela velha frase do Magalhães Pinto, né? Quando ele dizia que política é como nuvem. Você olha, parece uma coisa.
se olha daqui a pouco já parece toda outra, né? Quer dizer, a realidade é mutante. Vamos lá, estou querendo ver a interação de vocês. Sônia, você está conseguindo acompanhar? Não sei se ela ouviu, né? Vamos lá, gente. Pensando nessas contradições que a gente está exposto agora, né, com os porta-vozes, por exemplo, democracia e sistema total de ditadura, né? Se tem aí se a gente vai passar por esse, porque tem uma coisa que uma está em relação à outra, né? Um sistema mais totalitário, um sistema mais democrático. Fiquei pensando sobre isso, assim, passou aqui na minha cabeça se isso é que se chegou numa síntese que a democracia é a melhor maneira, e aí a gente defende essa forma. Mas hoje, em termos das duas potências mundiais, uma se diz democrata, ou é democrata, e a outra tem um sistema diferente de gerenciamento da política. Será que a Na gente verdade, o que ocorre aí é que a contradição não é necessariamente entre ditadura e democracia, né? Isso são formulações ideológicas construídas em cima de uma realidade que é a realidade da dominação do homem sobre o homem e como é que os seres humanos, diante desse conflito, agem para mudar a sua realidade econômica, social e política, né? As formulações ideológicas, elas teriam resultando de uma prática social muito ampla e que incluem diferenças de caráter muito generalizado. Agora, numa visão marxista, né, desse processo, a contradição fundamental está na apropriação e distribuição da riqueza, né? E esse é o problema maior que nós vamos encontrar dentro da sociedade como um todo, né? São processos históricos, né? Diante deles, muitas vezes nós nos sentimos, como é que eu diria assim, impacientes, querendo que a coisa se resolva, mas os processos históricos são processos acumulativos, né? É a lei da acumulação quantitativa. Se nós olhamos com um distanciamento histórico maior, nós podemos até ver que houve algum progresso, alguma transformação. Mas as transformações fundamentais, e principalmente a superação das contradições desse momento histórico que nós vivemos, né, eles vão depender ainda de muitos desdobramentos que nós, de alguma forma, estamos vivendo e, ao mesmo tempo, observando e acompanhando, né, fazendo parte deles e sofrendo a influência deles, né? E aí eu fico pensando, Marco, como isso é complexo, né? E como isso é difícil
principalmente numa vida em grupo, em sociedade. Quer dizer, se você tem essa mudança, toda essa investigação que se dá o tempo todo, né, nessa busca pelo conhecimento, pela mudança, e essa adaptação, então, de cada um nesse processo, quando não se dá ao mesmo tempo, porque é impossível se dar ao mesmo tempo, a dificuldade das relações também devem passar muito por aí, né? Porque são processos individuais e, ao mesmo tempo, muito complexos. Né? A gente fica querendo buscar um grupo que, de fato, seja um grupo operativo. Se a gente entender fora dessa realidade, dessa mudança e desse movimento, isso é impossível, né? Essa convivência é impossível. Imagino isso numa escala maior. Fiquei pensando nessa adaptação da gente diante desse movimento constante, porque se dá de modo constante, e essa necessidade de adaptação, né? A essa mudança toda. Vocês entendam que esse movimento é um movimento que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E que essas contradições vão aparecer nos pequenos grupos e nos grandes movimentos sociais. Né? Ontem nós tivemos aqui a presença daquela brigada de saúde do MTST, né? E nós podemos ver num pequeno flash, né, o que significa a presença dessas contradições e espaços diferentes do ponto de vista social. Né? Como é que é difícil, de certa forma, naqueles grupos se articularem para poder conseguir uma interação operativa, né, com as ocupações nas quais eles trabalham. Né? E ali está tudo presente, inclusive um elemento que apareceu no final do grupo, que foi muito interessante, porque quando eu falei das diferenças de classe, né, isso mobilizou o grupo e permitiu que houvesse maior troca e interação entre eles e nós. Tá certo? Porque, de fato, quando você pede a pessoas como nós, que tenhamos uma inserção social mais de caráter intelectual e que pertencemos objetivamente a uma classe social diferente daquela das pessoas que buscam se agrupar no movimento como o MTST, né? São pessoas que estão em busca de necessidades, de atender necessidades materiais, que são muito mais basilares do que as nossas, né? Surge aí uma dificuldade um distanciamento de eco. Nós precisamos de encontrar linguagem, nós precisamos de encontrar meios de poder estar interagindo com essas pessoas. Né? Quer dizer, o trabalho de construção de um eco dentro desse processo, ele é muito mais penoso, né? Apesar de necessário. Pensar que a gente participa de vários grupos, não de um grupo só, e que cada grupo tem seu movimento, os seus desafios e os seus... É interessante, minimamente interessante. E que nós temos que questionar sempre os nossos estereótipos, né? Porque nós temos, pela própria inserção social que nós temos dentro da sociedade como um todo, e pelo lugar, vamos dizer, socioeconômico, né, que formata, de certa forma, a nossa presença na sociedade, nós carregamos, querendo ou não, uma ideologia.
que tem que ser colocada em questão se nós queremos lidar com essa complexidade desses diversos lugares presentes dentro da sociedade como um todo. Quer dizer, o processo de conhecimento está presente aí, entendem? Nosso trabalho é um trabalho de investigação operativa. Quer dizer, é isso que é a marca, né, da visão operativa de Pichon, porque nós estamos lidando com uma determinada tentativa de representação da realidade e, a partir do momento que nós tornamos essa representação referencial, nós, então, tentamos interagir, atuar, né, de alguma forma, tentando mudar essa realidade. E nós só vamos saber se a gente está acertando ou não a partir da constatação se houve ou não movimento. Eu não diria nem que se houve ou não mudança, se houve movimento. E é por essas aproximações sucessivas que a gente vai trabalhando dentro da pedagogia, dentro da clínica, dentro da intervenção social, dentro da intervenção institucional e daí por diante. E nós estamos trabalhando sempre com um processo de mudança, né? Toda vez que a coisa congelar, que a coisa parar, né, nós vamos ver um estancamento do processo de mudança. Pois é, então é importante, assim, o que eu acho difícil às vezes é identificar, primeiro na gente, quais são as contradições que a gente traz, né? E que usa o estereótipo para apaziguar, porque eu acho que a contradição é uma coisa que gera ansiedade, né? Já que ela contém o bom e o ruim dentro dela, né? Os opostos. Agora, eu fico pensando como é que a gente identifica... Ao mesmo tempo, essa ansiedade é uma oportunidade de trabalho, tá? Que, na medida que a gente tenta, como a gente usa muito essa expressão em grupo operativo, falar do não falado, ou seja, falar daquilo que está contido dessa ansiedade, é que a gente auxilia o grupo a superar suas contradições. Pois é, mas... a interação entre vocês. Mas como que você identifica a contradição daquele grupo, naquele momento? Pois é. Esse é um desafio, né? Pois é, porque, né, por exemplo, qual é a contradição que um grupo de saúde que trata de um movimento social onde o saudável é uma adaptação ativa, é uma luta, quer dizer, eles são unidos nessa busca, mas, de repente, eles são assentados. Eu acho que surge, estou usando o exemplo de ontem, aí surgem novas contradições, né? Que são as contradições de viver em conjunto, quais seriam as regras, tem que construir outro nível relacional. Então, quer dizer, eu fico vendo isso no trabalho terapêutico, na vida da gente, né? Quantas coisas ficam paralisadas porque a gente caiu numa estereotipia, numa crença, por exemplo, que dá segurança, mas tira a operatividade. Aí eu queria acrescentar uma questão, Marco, que é a questão das regras, né? Porque as regras, por exemplo, nas ocupações, me parece que elas já estão prontas, né?
e não são construídas, né, no coletivo. E daí é que surgem as demandas, como eles colocaram, né, lá, de problema com o alcoolismo, problema com a violência, porque há um rompimento das regras que foram impostas ali pelo movimento, né? E como que essas regras funcionam para impedir o não falado de aparecer, né? De alguma forma. Vamos dizer que, nesse aspecto, não é muito diferente do que ocorre na sociedade como um todo, né? Isso mesmo. Na sociedade como um todo, nós temos determinadas regras que a gente chama de leis, né? Ou que podem ser simplesmente costumes que determinam aqueles comportamentos que são aceitos e os comportamentos que não são aceitos, né? Dentro dos padrões hegemônicos adotados. Dentro desse processo vem a função da transgressão, né? A transgressão, nesse aspecto, de certo modo, ela aparece como uma forma de questionar esses costumes ou essas regras, buscando uma adequação delas em relação à realidade, né? Nesse momento, nós vivemos, do ponto de vista social, alguns aspectos muito interessantes. Um são as concepções, por Marco, exemplo, olha só, atuais. fecha o microfone, acho que é da Sônia, que o cachorro está latindo e eu estou escutando mal você. E agora? Tá? Parou. Cortou. Bem, então, eu estava falando, né, que nós temos, por exemplo, questões que hoje são muito presentes do ponto de vista social, que são as reivindicações no campo dos comportamentos de gênero, né, relacionados às populações LGBTQI+, né, que tem todos esses comportamentos novos. Nesse campo, me parece até que os avanços estão sendo mais absorvidos do ponto de vista do contexto jurídico legal, né? Mas nós temos também os questionamentos relacionados ao uso de drogas, né? E nesse campo, por exemplo, a evolução social está mais restrita, né? Nós estamos lidando com a questão da droga a partir simplesmente de um critério repressivo, né? Quando, na verdade, o problema da droga não é um problema de polícia, é um problema de saúde pública, né? Então, essa luta ela está presente na sociedade como um todo. E não é de se esperar que, mesmo num acampamento de um MTST, que essas contradições não estejam presentes, né? Ou seja, a partir do alcoolismo, que é uma droga mais, como dizer assim, socialmente assimilada ao uso de outras drogas, né? Existe um processo de transformação social que está em andamento, né? Eu vejo isso, por exemplo, muito do ponto de vista de pacientes que são usuários de maconha, né?
Tem paciente, por exemplo, que optou por plantar. Ele planta no apartamento dele a própria droga, ele consome, e ele está se integrando com outros grupos que estão ligados a essa questão e que estão lutando pela legalização do plantio para uso recreativo e para a produção do óleo de maconha, né? E esse é um processo que está se ampliando dentro da sociedade, a contradição entre, vamos dizer, o universo legal presente na sociedade como um todo e as práticas que se disseminam na sociedade, principalmente entre os mais jovens, né? Existe uma contradição presente aí. E a transgressão aí nesse sentido, ela tem um conteúdo importantíssimo, porque ela traz à tona novas questões, novos problemas que vão levar necessariamente a uma transformação desse próprio universo formal, legal, jurídico presente na sociedade como um todo. Fala, Sônia, expressa verbalmente o que você escreveu aí. Está me ouvindo, Sônia? Sônia, liga seu microfone. Ela está com o microfone desligado. Tá. Vamos lá. O que mais vocês levantariam? Marco, o conhecimento, sim, concordamos, está sempre em mudança. Mas nessas incessantes mudanças, há períodos de estabilidades, não? Há certos paradigmas que permanecem válidos por determinado tempo. Sim, você pode até entender que nesses momentos de uma certa pacificação, isso não significa que não existam contradições presentes na sociedade, que não esteja num processo de acumulação quantitativa, que vão emergir, no outro momento, como um conflito explícito, né? Realmente. E aí o exemplo da droga eu acho muito, muito ilustrativo, porque em algum momento haverá de ter uma transformação mais forte, radical, com relação ao uso da droga. No ocorre em estágio alguns atual, países que descriminalizaram, que passou a ser política de saúde, já tem muitas experiências diferentes. Por exemplo, Portugal, Uruguai, a própria Suíça, Holanda, não lida com a droga. Eu acho que aqui tem um duplo interesse em manter a droga criminalizada, para poder prender, né? Porque eles só prendem, eles sabem quem são. É impossível a polícia não saber, né, os colarinhos brancos do tráfico,
mas eles só pegam os intermediários lá que vendem e tal, entende? Os intermediários das Porque o que classes, tem das em classes outros mais oprimidas. países. Ah? E os intermediários das classes mais oprimidas. Mais oprimidas, pois Não. é. O que está por trás da droga, de fato, é um processo econômico onde a repressão favorece significativamente a corrupção, né, e a acumulação de riqueza de uns e a opressão em cima de outros, né? Quer dizer, aí no nosso caso do Brasil, nós estamos muito mal qualificados do ponto de vista de nossa política das drogas, né? Nós somos um dos países com maior população penitenciária e aprisionada do mundo, né? E em função disso, né? Inclusive, um número muito grande de mulheres. Fala, um número José muito Paulo. grande de mulheres são presas. Mulheres, Sim, mas as jovens. mulheres entraram por uma questão econômica até, né? Não, eu acho que uma injustiça muito grande, né, o que ocorre. Eu compreendo que a Constituição da República permitiria fundamentação para a liberdade do uso, tratando o assunto como um assunto de saúde e não de polícia. Mas eu já vi também questões assim, como tem uma coisa econômica, até, por exemplo, nas favelas. Muita gente sobrevive desse pequeno tráfico. E essas mulheres entram exatamente por uma questão econômica, de falta de emprego, de coisas assim, e que elas acabam entrando nessa... Ou, às vezes, o companheiro é preso e ela continua a atividade, né? Que a gente vai desdobrando, a gente vai encontrando milhares de coisas, né? Sim. E se vocês vejam uma coisa interessante, né? Que a tentativa de legalização das drogas por meio de a abertura de um caminho para comercialização e industrialização num pressuposto capitalista vai implicar uma outra exclusão, porque se você eliminar esse pequeno tráfico na forma como ele está, sem qualificar essas pessoas para que elas possam fazer um plantio, uma industrialização e uma comercialização a partir de outros princípios, você vai redobrar também uma exclusão que vai gerar novos problemas e novas contradições. A questão em si da droga, sob o ponto de vista do conhecimento, é um momento importante para aprofundar o conhecimento geral, do ponto de vista médico, sociológico, jurídico, sobre a droga em si. E econômico, né? Econômico, um aumento do conhecimento sobre o tema iria em muito colaborar para o avanço de uma transformação mais humanista. Na minha compreensão, na Constituição vigente, teria fundamentação para tratar as drogas como um assunto de liberdade individual, de saúde coletiva e não de segurança pública repressiva. Paulo, na Constituição mais... atual, já na atual, daqui temos desde 1988.
Então, mas você deve estar mais atualizado com as informações jurídicas. Eu acho que no STF faz uns belos anos que tem alguma coisa lá para ser definida com relação ao uso da maconha. Tem mesmo, tem vários debates no Supremo não, e sobre parece que assim, sabe aquela coisa, alguém pediu vistas e ficou com o processo, alguma coisa assim? Acho que já faz, olha, eu me lembro, faz uns belos 4 anos disso, viu? Não, mas Que tem mesmo. Eu não consigo agora, de memória, identificar exatamente, mas sim, há debates no Supremo. O nosso Supremo é demandado de formas as mais variadas. Caberia às entidades de classe apontar isso, né, para retomar esse debate. Mas a droga é demonizada também, né? Não entendi o que você falou, Regina. Não, que tem né, tem os estereótipos, né, dos drogados, dos alcoólatras, né, sempre tem estereótipos sem nenhuma compreensão do que significa, porque o que se toma de remédio, que é uma droga legal, Pois é. talvez muito maior. Eu acho que se tivesse uma pesquisa, né, ou muito maior, né, do que. Então, as drogas legalizadas, elas têm um uso muito maior do que as drogas ilegais, mas não legalizar significa manter esse status quo, assim, né? E sem controle nenhum de qualidade, de nada. Né? Já que nós estamos falando... Ela faz parte também desse sistema, quer dizer, você anda e cai nesse sistema capitalista do lucro, do uso do outro, né? É muito... E eu acho que a gente está vivendo essas contradições, estão todas assim explícitas nesses discursos da extrema-direita. Eu acho que é no mundo todo esse discurso de querer, de novo, né, tirar a capacidade de novos costumes, novos modos de viver. Né? Aí, Marco, eu acho que aquela pergunta da Marta Bartira, né? Que é a questão de corpo, como que ela disse? Porque é que veio aqui na minha cabeça como se constitui o écro de uma pessoa que fica sob o domínio de uma droga, como, por exemplo, o pessoal que vive fumando crack o tempo todo, né? Esse écro tem essa questão corporal da ingestão da droga faz uma mudança, né, nessa questão e toda a relação, claro, né, com o mundo, como que o mundo vê e como que eles se veem, né? Mas eu fico imaginando que o écro essa relação, né, mente e corpo que a Marta Bartira estava falando. Não sei, eu associei aqui pensando. Sim, e até as drogas lícitas, né? Porque também não só com o crack. Quer dizer, o quanto que a gente também se anestesia para provocar uma adaptação, o álcool, com uma adaptação que não é uma adaptação ativa, né? Quer dizer, aquilo que a gente falava da outra vez, que o Marcos falou, tudo acontece para que nada aconteça. Então, você vai fazendo tudo para que nada aconteça. Quer dizer, esse próprio álcool, essa própria droga, como a gente os usos de calmantes,
e antidepressivos, tudo isso como uma possibilidade também de provocar, né, esse critério de verdade para a gente, para cada um, né, de uma anestesia. Como isso Que também interfere. interessa. Que também interessa. Também. E como isso interfere na possibilidade de um trabalho coletivo, né? É um assunto importante, dá licença aí, essa fala. É porque eu tô com uma situação que não está dando para mim entrar definitivamente, né? Mas são pontos, assim, pertinentes. É muito complicado, é bastante complexo quando a gente se trata desse item, desse tema, e até mesmo em sala de aula, quando você quer falar assim um debate com alunos do terceiro ano do ensino médio. E ainda mais quando você encontra alunos que têm essas dosagens, né? Que tem esses usos, que faz parte desses usos que vocês comentaram, né? E quando chega numa certa situação, quando chega lá no topo, então a pessoa que está neste quadro, muitas das vezes ele não tem retorno, muitas das vezes não tem retorno. Eu não sei se foi falado aí, nesse caso, mas, por exemplo, primeiro, eles não têm acolhimento para poder estar fazendo determinados tipos de tratamento em todo sentido, tanto depressivo, tanto usuários de droga, quanto de tudo quanto é tipo de drogas, usuários. Então, na verdade, no Brasil, na nossa comunidade, em São Paulo principalmente, eles não têm uma associação que possa acolher esses usuários, que possa dar um tratamento. Quando tem para poder estar dando um tratamento para determinada pessoa que precisa muito, muito, o custo é muito, muito caro, muito, muito caro. E se tratando de governo, a gente não sabe aonde que está, se tem, aonde, quais as referências que tem, que você possa estar indicando o indivíduo da comunidade que tem esses sintomas que foi colocado aí na plenária, que foi colocado aí em debate. E aí, o que acontece? Nesse intervalo de tempo, você só vê a fila crescendo. E ele cresce. Por que eles crescem? Porque eles não têm acolhimento, não tem o remédio, não tem alguém para acolher para uma internação, para os cuidados, e depois daqueles cuidados que tem que ter, inserir aquele cidadão que está passando por essa situação para o mercado de trabalho. Se tratando de hoje, 2021, nesses tempos que nós estamos vivendo, nessa situação econômico para todo mundo, para todos. Então, vocês já imaginaram o grau de indivíduo, o número de indivíduo que aumentou nesses tempos por conta desses modelos de usuários que eles têm? Por quê? Eles têm várias situações, já começa dentro de casa, dentro da família, né? Os transtornos. E aí, quem fica no prejuízo? Eles mesmos, os próprios usuários que ficam no prejuízo. Ainda porque, como eu falei, não tem acolhimento para eles. Se você vai estar indicando uma clínica, aonde essa clínica? Os valores altíssimos. E depois, saiu dali, vai para onde? Onde vai inserir esse jovem, esse cidadão? Eu estou falando isso porque eu trabalho na periferia e está cheio de famílias com esses detalhes, com esses sintomas que vocês estão comentando. Está cheio. Então, a princípio, o que nós temos que ter agora? Essas políticas antigas têm que acabar. Ou as pessoas, os nossos parlamentares, falando em políticas públicas, nossos parlamentares, eles estão assegurando num projeto muito antigo, um projeto
que só vai favorecer a eles, no caso, entre aspas. Mas agora temos que ter o quê? O projeto para favorecer a comunidade. Começando por aí, a comunidade. Por exemplo, como vocês citaram aí, o usuário de droga que tem problema, tá, e vai mandar para onde o cidadão para poder ser acolhido? Aonde? Que nós não temos lugares. Se vocês tiverem, vocês botem para a professora Soninha, que vai lotar lá de gente querendo ser curado. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. A questão é que Círculo vicioso. a questão da droga e de todas as outras questões está mal colocada na sociedade. Eu me recordo que, há muitos anos atrás, o Colégio Galileu Galilei, que já não existe mais, convidou o autor daquele livro Inteligência Emocional para um debate em que estávamos como debatedores, o Nassif e eu, né? E aí começou a discussão desses conceitos de inteligência emocional que são absolutamente burgueses, e eu peguei e perguntei qual era a inteligência emocional de um garoto lá na região Liberdade, que tomava crack, porque já tinha percebido que na sociedade como um todo, essa lógica de dizer que ele tivesse alguma oportunidade de poder ascender socialmente era impossível, que era preferível fazer uma opção para um prazer imediato e foda-se para a vida, né? Quer dizer, a questão é essa, que começa a surgir todo um critério de ligação de que a droga é uma coisa ruim, e quem é que diz que droga é necessariamente uma coisa ruim? Certo? Tem muito artigo daí por diante. Não Nós tem temos que nada a nos ver. desprender desses estereótipos e começar a lidar com a questão de como inserir o uso da droga de uma forma natural na sociedade como um todo, tá certo? A repressão faz muito mais mal do que o uso. Para você ver, né, mestre? Aí não tem nada a ver. Eu prego em sala de aula quando eu vou dar esse tipo de aula para meus alunos. É sério. Eu fico uma semana ou mais rodeando, falando como que eu vou entrar na sala de aula para poder falar sobre isso. Como? Aí eu falo para mim mesmo, olha, professora Soninha, toma cuidado, vai devagar. Como que você vai dar essa aula? Como você acabou de falar aí, né, mestre? Onde já se viu que um usuário ele vai se dar bem melhor se ele usar aquele determinado tipo de droga? Aonde? Aonde esse artista viu isso? Porque até então, todos os lugares que eu leio, todas as pesquisas, todos os artigos, qualquer tipo dessas drogas com uso em excesso, é claro que o cidadão, a pessoa, vai estar queimando os seus neurônios, as suas células inteligente, ele vai pensar menos. Então, para esse tipo de pessoas que tem esse tipo que usa qualquer tipo, mais para não sentir tanta dor, segundo, vamos colocar essa palavra, não sentir tanta dor. Então, eles acham que ali no auge, ali oscilando, aquela alucinação toda que todos devem ter, então, seja lá o problema que ele tiver, vai ser menos para ele. Ele não vai conseguir passar aquele problema de sofrência, no caso. São pessoas, eu acredito, desculpe eu falar, são até pessoas fracas. Assim, eu vou me jogar
lá no Lido de 51. Tudo bem. Uma vez lá de festa, vamos supor lá, uma vez você vai festejar alguma coisa, você está feliz com alguma coisa, você vai brindar alguma coisa ali, você vai tomar um pouco a mais ali, naquele momento. Mas aquilo ali, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, é óbito, é claro. É internação, a pessoa já está precisando de tratamento, né? De acolher, de acolhimento e depois reentregar na sociedade novamente, que fica difícil, Eu gostaria de propor que a gente voltasse um pouco ao núcleo da nossa aula de hoje, quer dizer, entender o problema do ECRO como epistemologia. Queria escutar também Maria Lúcia, que está aí caladinha, como sempre, né? Tá, eu estou te chamando para falar aqui. Peraí. Cadê? Posso te ajudar? Não, onde é que está? Está aqui. Seu som está chegando, ele está te ouvindo. Aqui sou eu? Tá falando comigo ou com outra pessoa? Estou falando com você. Ah, tá. Então, eu acho que essa questão está muito presente na questão dos abrigos com as famílias pobres, que são consideradas abandônicas ou negligentes, quando elas têm que acabar cedendo seus filhos para adoção, por exemplo. São pressões sociais que são extremamente injustas, né? Por uma questão que não é exatamente verdadeira. Isso está mudando. Eu acho que as políticas estão melhorando, estão olhando melhor, escutando melhor as crianças, escutando melhor as famílias, buscando melhor outras opções, outros tipos de abrigos ou de atendimento à infância. Mas eu acho que uma das coisas que surge muito na discussão e que me faz lembrar essa discussão é que a verdade é cultural. Quando está se discutindo uma situação para virar lei ou para se decidir se uma criança vai ou não para adoção, se a família perde ou não o seu pátrio-poder, o pessoal está discutindo como isso tem que ser pesquisado e como uma lei não dá conta de fazer um julgamento desse tipo. É um pouco isso que eu estou sentindo, sentindo como existe uma injustiça, mas existe uma procura de uma solução, de um olhar mais cuidadoso, de uma humanização maior no tratamento das pessoas. É isso que eu estava pensando. Mas não estava com coragem de falar, porque é tão puxado esse assunto, às vezes, né? É um assunto bem complexo, né? Maria Lúcia, você falou muito bem, eu gostei muito da sua fala. É um assunto muito, muito complexo, né? Estou falando com esperança até, sabe? Sei que acontece esse tipo de coisa. Tem esperança, como eu falei. É porque no momento lá atrás, os parlamentares lá atrás, todo mundo lá atrás que quer uma candidatura, seja vereador, seja deputado estadual, seja senador, seja qualquer que for. Então, as políticas deles, no entanto, não estava antes voltada para a comunidade, estava voltada simplesmente ali fechada. Coloca assim uma política fechada. E agora não, agora a política tem que ser aberta. Então, o que temos que fazer agora? Tem que ser aberta a projeto voltado para a comunidade, porque a comunidade é que sofre.
Às vezes eles perguntam assim, por quê? Porque tem que pensar na comunidade. Gente, tem que pensar na comunidade, porque a comunidade é a chave principal, é o protagonista, somos eles que ajudam a caminhar. É eles que fazem o país crescer. Se agora o país deu uma caída, coitados, não foram culpa deles, foi culpa do povo lá em cima, que nesse caso que eu falei, estava com umas políticas fechadas. Política fechada. Agora não, agora parece que tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você escreve, tem que ter bastante cuidado, porque parece que não é mais para você. Daqui um pouco você vai ver a sua escrita andando por aí lá longe. Então, hoje em dia, tem que ser inteligente para você escrever alguma coisa, para você poder falar alguma coisa, porque está todo mundo de olho em todo mundo. Então, está na hora de mudar, como você falou. Já pensou? A perda do filho, né, o conceito tutelar, no caso, antigamente. Vamos voltar atrás, uns 10 anos atrás. O conceito tutelar não é muito velho, não. Você sabe que o conceito tutelar não é tão velho, não. Mas ele começou a se qualificar agora, nesses tempos agora. Porque nem um conselho tutelar, nem um componente deles vai arrancar uma criança do braço da mãe para poder jogar em qualquer lugar. Aí vamos lá. Aí vamos para o abrigo. Vamos para o abrigo. Teve um tempo aí que eu estava até querendo fazer um TCC sobre o abrigo. E você sabe que as nossas crianças, quando elas estão no abrigo, que elas vão para a escola, elas são uns elementos muito difíceis de aprender, tadinhos. Muito difícil. Até mesmo para a gente que é professor. Porque daqui um pouco o cidadãozinho, ele chega lá todo carente, todo faltando tudo. Faltando tudo. Aí daqui um pouco você precisa conversar com o responsável para poder ajudar aquela criança. E a criança chega em você e fala: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Mas, menino, você tem que ter alguém por você. E hoje está cheio disso. Hoje está cheio. Então, a criança que vai estar indo para o abrigo, hoje, eles têm que ter, por exemplo, um acolhimento melhor. Então, lá naquele abrigo, eles têm que ter tudo. Se bem que hoje eles têm tudo, sabe? Mas, assim, um respeito. Eles também têm um respeito. Então, são pessoas muito fragilizadas e muito já com a sofrência. Qual a sofrência deles? A perda do pai, a perda da mãe, é por isso, é por aquilo outro, e ele está ali. E aquele cidadão, você tem que plantar na cabeça dele que ele vai ser alguém. Que tipo de alguém? Pode ser qualquer pessoa, um professor, um diretor, um doutor, um médico, isso e aquilo. Você quer ver ele ficar feliz quando você fala? Você vai ser... O que você quer ser, Joãozinho? Um jogador de futebol. Você pensa na criança do abrigo querendo ser um jogador de futebol. Entendeu, Maria? Vai para o jogador de futebol. Vamos fazer uma visita. Segura aí, esse jogador de futebol. Vamos fazer uma visita para o... como fala lá? O presidente do Palmeiras. Presidente das Couve lá, como que é? Corinthians, me ajuda aí. Presidente do Santos. Presidente não sei das quantas lá. Fala para mim, esse povo ganharam tanto dinheiro, eles fizeram alguma coisa para a periferia? Eles pegaram um projeto deles, levou para as escolas públicas para poder pegar o Joãozinho, a Maria, aqueles meninos que adoram futebol e dar uma bolsa para eles, para poder eles estar lá jogando o futebol deles. Eles fizeram isso, Maria. Então, eles fazem isso. Você entendeu? Aí você pega... indica, a mãe chega lá com o Joãozinho todo subindo nas paredes, todo fragilizado, fala: olha, seu filho vai melhorar, bota ele numa escolinha de futebol. Tadinhos, como que vai colocar o moleque na escolinha de futebol? Para pagar mensalidade, para ter uma perua para levar. Então, tudo isso, essas coisas, tem que vir
já está na hora de vir para as escolas públicas. Está na hora de vir para os abrigos. Não tem que ficar as vagas para o meu filho, porque eu sou, vamos colocar lá o Neymar, tem que ficar uma vaga para o filho dele ficar batendo bola lá, tem que ficar uma vaga lá pro outro lá, que já está lá. Não tem que ficar essas vagas para eles que já têm. As vagas têm que vir para as escolas públicas, para poder estar dando oportunidade para as nossas crianças. Você entendeu, professor Marcos? Mestre? Sim. Você Eu entendeu? pergunto se todo mundo entendeu. Então, porque se esse projeto vem para as escolas, as nossas escolas não ficam tão fragilizadas e também não fica só cobrando do governo. Vamos para o governo. Vamos para o governo. Eu sou do governo, estou doida para poder pegar. Não quer avançar nas goelas lá do Dória, mas vamos falar de políticas públicas. Se todo mundo fizer isso, não tem necessidade de ficar metendo o pau no homem, porque você chega numa escola, mestre Marco, para poder dar aula, coitado dos professores de educação física. Coitado. Os caras não têm uma bola, os caras não têm uma rede, não tem nada, nada, nada. Como que eles querem? Que país é esse? Como que eles querem que vai avançar onde? Aonde, Marcos? Aonde? Aonde? Como mudar tudo isso, Maria? Como? Regina, como que a gente pode fazer para mudar tudo isso? E você sabe que tudo isso está nas mãos dos professores. Está nas nossas mãos, nas políticas públicas, dos mestres, né? Quantos de nós temos projeto para poder ser enviado? Aí você vai lá no parlamentar, Marcos, mestre, você vai no parlamentar, você vê que as pessoas que estão de frente para poder atender a comunidade carente do lado de cá, não entende de comunidade, gente. Não entende de comunidade. Você acha que os professores ouvem os alunos, pegando o écoro, porque eu fui 25 anos professora na escola pública. A maior dificuldade era os professores ouvirem os alunos do lugar deles, de sujeito, morador. Então, se o aluno queria contar em sala de aula o tiroteio, ou que ele viu alguém morto no caminho, aquele assunto era vedado. A vida real não entrava na escola pública. Entende? Então, muitas vezes, eu acho que tem uma questão ainda muito paternalista. É um sistema que gera vítimas para gerar salvadores. Eu acho que a grande contradição para mim, no meu sistema referencial, é isso. A gente tem os traficantes, aí os traficantes ajudam lá as mulheres sozinhas que ficam e dão caderno lá. Então, a gente tem um sistema perverso que a gente não vai conseguir resolver na ponta. Não dá. Entende, Sônia? Eu acho que a gente não consegue resolver na ponta. Consegue conscientizar qual é a potência de cada... Eu dizia para os pais, vocês não podem aceitar a greve. A greve é contra vocês. Vocês não têm que se aliar aos professores. E pedindo para os pais uma aliança. Eu andava na contramão. Eu propunha aos professores dar aula, não dar as notas, para os pais pressionarem. Mas eu acho que a classe social dos professores não é a mesma classe social dos alunos. E o que a gente, às vezes, fica querendo fazer são soluções paliativas. Você não pode imaginar um tratamento de drogas na periferia, porque
a questão da droga ela atravessa todas as classes sociais. A diferença é que tem clínicas para a classe social alta com todo o atendimento. Mas não pensem vocês que não tem um ciclo vicioso também, que estigmatiza aquelas pessoas e aquelas pessoas repetem não sei quantos números de internação. Então, acho que é um sistema, e muitas vezes a droga é isso que o Marco falou, é porque me vendem um progresso, uma ascensão social que eu não consigo ver no dia a dia, sabe? Então, você quer ser jogador de futebol? Vamos ver quantos jogadores de futebol tem que ganham o que aqueles ganham e quantos jogadores de futebol ficaram no eles meio gravam, do caminho. pegam esse aí. Eu Regina, não sei, eu acho você falou, você fez uma fala. Já são 8h15 e eu estendi um pouco mais para compensar aquele início com as confusões aí do software. Não, eu gostaria de propor uma rodada agora. Eu queria que cada um, começar aí pelo Newton, fizesse uma primeira, uma consideração assim, sobre o que foi importante e o que precisava ser melhor desenvolvido a partir da aula de hoje. Ok. Eu estava aqui pensando que grande parte do tempo hoje foi a discussão sobre drogas, né? E aí eu vou tentar associar isso com ECRO. Todo sujeito, quando vem ao mundo, ele é formado a partir, vamos dizer assim, de leis e costumes, né? A partir de um determinado momento, aí me lembro o momento que a Regina falou aí, a partir de um determinado momento é que ocorre a transgressão, né? Quer dizer, o sujeito ele pode questionar esse mundo que foi passado para ele. Bom, eu diria, cada um de nós temos essa questão da droga no nosso ECRO, né? Quer dizer, como é que, para nós, internamente, a gente se relaciona com esse tema. E, provavelmente, cada um de nós nos relacionamos meio de forma diferente com ele, né? Quer dizer, acho que temos um consenso, mas existem diferenças. Então, eu estou aqui pensando nesse ECRO, mas do ponto de vista individual. Eu estava pensando como que seria possível, essa é uma dúvida que eu tenho, né? Se chegar a um ECRO coletivo a partir de um mesmo acordo em relação às drogas, sabe? Quer dizer, estou pensando aqui no conceito de ECRO, na construção de um ECRO coletivo, para que tenhamos um mesmo acordo em relação a esse tema. Como que isso vai acontecer, eu, de fato, não sei. Eu sei que tem uma droga, ele não tem consenso, né? Se pensar nas leis da dialética, que eu estava aqui também pensando, ele não entra nem na primeira, né, da interposição, da interpenetração dos contrários. Simplesmente você tem os contrários que ainda não se interpenetram. Nós estamos num problema, eu acho que numa situação dilemática, né? Aliás, toda a polarização que a gente vê, eu sinto que nós estamos numa sociedade dilemática. Quer dizer, como que isso vai avançar até para entrar nessas leis da dialética, né? Para a gente poder alcançar uma síntese, que eu diria que essa síntese é que a gente vai poder ter a construção de um ECRO coletivo
né, que tenhamos um certo acordo em relação a essa questão da droga. Mas é isso que eu tentando ligar essa coisa com o eco, né? Quer dizer, como que a droga está internalizada no nosso próprio eco enquanto representação do mundo que a gente faz e, a partir dela, a gente intervém na realidade. Era isso. Eu queria entrar um pouco nessa que o Newton falou, fazendo uma certa mudança. Em vez de regras e transgressão, em vez de drogas e como transgressão, eu diria que é regras e transgressão das regras. Eu acho que a droga já é uma transgressão da regra. E eu acho que a busca é qual é a regra que é justa, sabe? Qual é a regra que a regra está atendendo a quem e como? Qual é a escuta que se tem das pessoas? Então, eu diria que vai um pouco... Iria um pouco de encontro, mas mudando um pouco a proposta aí. Não sei se deu para entender, mas, enfim, eu acho que a grande questão aí é quais são as regras e quais são as transgressões. O que é bom para quem? Ok. Quem mais? Zé Paulo. Olha, primeiro eu vou dizer assim, eu considerei muito interessante a abordagem da teoria do conhecimento, epistemológica. Porém, acho que assim teríamos muito ainda o que falar. Eu estou encerrando aqui o dia de hoje, considerando que esse assunto, de alguma maneira, deve ser retomado. Quer dizer, acho que ficou aí não tão bem desenvolvido como o tema permite que possa ser desenvolvido. Quer dizer, a questão da própria teoria do conhecimento, da construção do conhecimento. Bom, abordo a questão da droga, que foi o tema mais forte de hoje, reafirmando que, na minha visão, a Constituição atual já permite que a droga seja tratada do ponto de vista, de um lado, da liberdade individual, e aí entra a questão da droga não necessariamente como ruim, mas até como algo que possa gerar prazer, de um lado, e de outro, como de matéria de saúde pública, e não como de natureza repressiva de segurança pública. Ponto. Coloco uma questão que, se possível, posso retomar em outro momento, que dentro de tantas contradições, e hoje também, e por isso que eu vou expor esse ponto de vista que há tempos eu reflito, que é o seguinte: falou-se bastante hoje em regras e transgressões da regra. No ângulo jurídico mais abrangente, trata-se do princípio geral da legalidade, ou seja, agir ou não dentro da legalidade. E uma das grandes contradições da nossa época, segundo o meu ponto de vista, é a existência de comportamentos legais e ilegais, ou seja, é possível pensar que um certo segmento, um certo setor da sociedade tem uma atividade mais dentro da legalidade e outro setor mais dentro da ilegalidade, mas não de maneira segmentada. Não raro quem age dentro da legalidade também age dentro da ilegalidade. E o inverso. Não raro quem age dentro da ilegalidade, como atitude predominante, age também dentro da legalidade. Considero, portanto, que o problema da legalidade versus
ilegalidade é uma das grandes questões do mundo atual. Num outro momento, numa outra oportunidade, pois o tempo hoje está se esgotando, posso retomar essa questão que é bastante complexa e sobre esse ângulo que eu abordo, há pouca literatura, ao menos que seja do meu conhecimento. E aí, Zé Paulo, eu acrescentaria ainda uma questão nisso que você colocou, e já fazendo a minha fala final aqui, a questão também do legal, do ilegal e do justo, né? Eu acho também que tem uma coisa que é legal e que nem sempre é justa. E eu termino esse nosso encontro de hoje com duas questões. Uma muito parecida com o que o Newton falou, que se é possível ou se é necessário que a gente tenha um eco coletivo para que a gente possa construir uma sociedade participativa. Ou se não, se não é possível, necessário, como fazer isso? Colocando aí uma outra questão que eu me coloquei hoje, que também pergunto sempre isso, né? Como é que eu vou colocar o meu conhecimento como um instrumento que vai favorecer a minha integração e a minha interação com as outras pessoas para gerar uma mudança? Porque eu acho que isso ficou para mim também, ainda um dia de ontem, da noite de ontem, quer dizer, como é que eu coloco esse conhecimento como um instrumento para poder transformar, e só assim esse conhecimento tem sentido. Então, eu termino com essas questões. Para mim, foram mais fortes. E aí eu vou pegar o gancho da Márcia, porque a questão do conhecimento é uma... Eu me senti, num determinado momento aqui, muito invadida pela realidade, por uma outra realidade diferente daquela que a gente estava tentando construir aqui. E isso me deu uma certa impotência, né? E eu queria colocar um pouco isso, né? Pegando o gancho, como que é que a gente pode estar incluindo, né? E como que a questão do conhecimento ela implica muitas outras coisas, inclusive, como diz o Sakamoto, a questão da interpretação de texto, né? Que falta muita interpretação de texto, e eu acho que a gente lida com este bloqueio aí, que eu acho que é complicado. Isso que eu queria falar. Sônia? Eu estou tranquila. Na verdade, o debate é bastante complexo, né? Para mim, no caso, deu para poder estar interagindo um pouco, né? Mas é isso aí, né? Numa oportunidade, porque são temas pertinentes que não têm fim. É igual você, tipo, falar de gênero, falar de desigualdade social, falar de sexualidade, falar de religião, políticas públicas, essas coisas são bastante pertinentes, né? Então, sempre tem assunto, nunca chega ao fim, nunca chega ao fim. Isso é muito bom. Então, foi bastante prazeroso. Muito obrigada por estar participando desse debate com vocês. Tá bom. Maria Lúcia? Regina? Maria Lúcia falou, não falou? Falei bastante já. Eu acho que é difícil mesmo. Eu acho que talvez uma das coisas que está faltando também é discutir um pouco a ética, sabe? Eu tenho trabalhado nesse tema e parece que uma coisa que faz falta é descobrir qual é a ética do desenvolvimento, que é a proposta do Morin, para ver se a gente encontra um equilíbrio mais na nossa escolha. Não sei se eu estou boa de interpretação de texto hoje,
porque eu estou muito cansado. Mas eu acho que essa discussão é a discussão que a gente está fazendo. Inclusive, tem um congresso internacional que vai acontecer essa semana, que vai estar com todos esses temas sendo discutidos, que já tem 1.000 pessoas inscritas, e que vai ser um grande desafio, eu acho, discutindo a questão do abrigo, do acolhimento. É isso, gente. Regina? Para mim, eu vou pegar ali na impotência, acho que eu saio hoje daqui, assim, e Sônia, até se eu peço desculpa para você pelo meu desabafo, porque vai me dando uma impressão. Você foi trazendo dados de realidade, né? E que é parecido com aquilo. Tudo vai acontecendo para que nada aconteça, sabe? Eu tenho eu hoje senti aqui, não sei se eu sou porta-voz, né? Assim, a impotência me traz uma irritabilidade com toda a situação que a gente está vivendo e sempre, não sei, me dá uma sensação que a gente está sempre buscando as mesmas saídas, a gente nunca cria, sabe, outras saídas, mas não sei, eu estou falando de um sentimento, então me remeti lá na história de quando eu era professora, me identifiquei com a Sônia e com a impotência desse sistema que a gente é um grão de areia e que, por mais conhecimento que a gente tenha, a resistência à mudança é muito maior do que a operatividade. Eu concordo com o Newton que vai precisar um ecro de valorização do conhecimento e da criatividade para buscar novas soluções para velhos problemas. Sabe? Me dá essa impressão. Então, eu saio daqui assim um pouco mexida, não saio tranquila, não. Mas eu acho que faz bem não sair tranquila com o conhecimento. O conhecimento que tranquiliza também estabiliza. Então, é um bom desequilíbrio, eu acho. É verdade. Eu nem entrei na sua fala, né? Você estava falando na época das greves, eu ia comentar na época das greves, mas deixa para uma próxima, Regina. Quando a gente voltar de novo, né, que você falou, achei vamos engraçado. Conversar. Achei interessante, os professores querendo ir para a greve e você querendo que os alunos estudam. Então, você imagina como eu levava cacetada, né? A gente debate isso daí, porque é muito interessante, né? Hoje nós temos os professores novos que estão entrando agora, né, na rede. Então, eles estão cobrando, mas eles não sabem o que os professores antigos passou para poder estar deixando. É uma história de hoje. E essa história fica querendo acabar. E vem um governo que quer tirar tudo, uma coisa que você conquistou lá. E os professores novos, hoje, os professores novos falam assim, tá vendo? Vocês não fazem nada. Eu pensei, nem vou falar de política com você, porque eu só pergunto para ele, você esteve lá na Paulista, lá naquele monte de gente agora, nesse momento? Né, Regina? Se a gente for pensar na educação há 30, 40 anos atrás, pensa. Numa outra oportunidade, a gente faz esse debate de como que era a educação e como que está a educação. Tá bom? Tá. Um abraço para vocês. Bem, vamos, então, terminar por hoje, né, gente? Tá. Vocês desculpem pelo problema com o consumo, eu não sei ainda como é que eu vou resolver. Tá? Sem problema, Marcos. Tá, ok. Tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tô saindo.